Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento, em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre, e foi absolvida pelo pecado. Só que, recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Então, quando eu busco esse perdão de Deus, e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, porque Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem
o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com o seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Que Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós. Quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente, e lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude. Porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim. Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não achei. Até você confessar que você roubou. Estava lá no quintal do outro, eu peguei para mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela conta a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar. Não, na verdade eu não ganhei não. Eu peguei lá para brincar um pouco, sem a presença do proprietário. É assim, imagina, se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos, tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado.
E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados. Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele. Que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. E ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele. Eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso? Porque você tem dificuldade de sentir-se amado? Porque o resultado da sua vida não é satisfatório? Não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você? Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas,
se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois, porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém, saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador. Provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza, eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu.
E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana, que compreendeu Deus inerente ao homem, o homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço, não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar, 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? Quanto tempo será que nós levamos para construir uma convicção dentro de nós? Quanto tempo nós precisamos para maturar os sentimentos, para que depois eles se transformem em aprendizado? Sim, porque o sentimento, com o tempo, ele vai passando como se ele estivesse sendo quarado, lá em Minas, né? A gente chama de quarar a roupa. Tirar o amarelo. Desencardir. Para que depois ele possa ser incorporado à vida, porque o encardido não faz bem. Não, nem é bonito. E quanto tempo leva para nascer uma convicção? Eu fiquei vendo você cantando e sempre achei um mistério a sua voz. Já lhe disse isso, já lhe escrevi sobre isso numa introdução que eu fiz de um livro seu, que foi justamente quando você falava do exercício da voz. Para se cantar com tanta suavidade, precisou viver com tanta braveza. Ziza, é interessante porque a disciplina que se pede para ter uma boa voz, ela se exerce também na disciplina para se ter uma vida espiritual, uma vida emocional, nossa, eu acho afetiva. Quantas vezes eu já cheguei à conclusão mais uma vez e de novo, que é a mesma coisa praticamente. A paciência para lidar com a gente mesmo. Para aprender algo, eu acho, o caminho do estudo. E ainda mais quando ele é musical, que envolve afeto, que envolve emoção à flor da pele, envolve domínio de si, para dizer exatamente aquilo que se quer dizer. Nossa, é uma escola de vida, escola de paciência, escola de tolerância comigo mesma. Acho que a cor da voz é realmente a cor da alma, o jeito que está a alma exato naquele momento, no jeito de cantar. Pelo menos eu sempre enfrentei assim, encarei assim. Quanto você precisou duvidar para estar aqui? A música fala disso, né? Muito. Muitas vezes eu duvidei de que essa era mesmo a minha vocação. Eu já abdiquei dessa habilidade por duvidar da minha vocação, duvidar do meu lugar no mundo, mas principalmente duvidar do lugar onde eu sou realmente integrada. Cada coisa está no seu lugar quando eu canto. Não tem coisa melhor no mundo que sentir. Acho que é dar aula e cantar. Né? É um lugar onde eu sinto assim, meu Deus, se eu morresse daqui 5 minutos, eu estou exatamente no lugar onde eu devia estar, fazendo o que eu devia fazer, vivendo o que eu devia viver, do lado de quem eu devia estar. É uma sensação muito boa, de ajuste, de segurança, é aquela história que quando a gente realmente encontra esse lugar, a gente está disposto mesmo a perder, a sofrer. É aquela história de que quando você corre porque quer, você não cansa, né? Você não cansa porque você quer correr. E quando você realmente quer algo da sua vida, você não mede o tamanho do sofrimento que você precisa passar por aquilo. Então eu acho que é isso. Quantas vezes eu já duvidei desse lugar e hoje eu acho que eu pago um preço alto para não me perder dele, porque eu encontrei. E ele é interno, ele não é fora de mim, ele não é num lugar glamouroso, não é cantando para 1 milhão de pessoas ou milhões como a gente já cantou
Não é andar pelo mundo afora, adoro andar pelo mundo afora para cantar, graças a Deus. Mas é incrível, a gente sabe quando a gente está fora da gente, desajustado da gente mesmo, quando a gente faz muito bem algo ao ponto de enganar alguém. A gente engana bem, né? Sim, só que a gente sabe, a gente é a nossa única testemunha diante de Deus. E esse é um lugar delicioso, eu digo com propriedade hoje, e a minha propriedade é o tamanho de sofrimento que eu tive que viver e aprender e apanhar para entender que esse é o meu lugar no mundo. Esse é o meu lugar no mundo. A pior descrença que nós podemos experimentar é a que nós fazemos interiormente. Quando você percebe que o que você diz ao outro não é uma verdade para você, e o que você ensina você ainda não aprendeu. Que é uma farsa, né? Uma farsa. E ela cansa. Demais. A farsa é pesada. Eu acho que nada pode nos matar mais do que isso. Quando você percebe que todo o empenho da sua vida está justamente no não lugar, no não ser. Falta o conforto justamente de você perceber que a sua atuação está sendo você mesmo. É confortável ser a gente mesmo. Nossa, eu me lembro que não tem muito tempo que isso me ocorreu, quando eu percebi que eu podia ser para o maior número de pessoas aquilo que eu era na minha particularidade. Como isso foi libertador, porque durante muito tempo eu acabei tendo muito receio de mostrar-me ou de ser como eu sou para os meus amigos, esses que estão aqui, que me conhecem na minha intimidade. Na vida pública é difícil. A vida pública sempre essa tem régua, né? Sim, justamente, essa régua é muito difícil você encontrar a medida dela. Até que ponto eu estou preparado para ser verdadeiro e me preparar, eu tenho que estar preparado para ser verdadeiro e depois um outro preparo para dar conta de sustentar a minha verdade. Talvez a gente tenha sido educado de que ser sincero é ter que dizer tudo. Não, ser sincero é ter o direito à discrição e escolher exatamente o que deve ser dito em cada circunstância. E eu tenho direito ao segredo, eu tenho direito à privacidade, eu tenho direito de que quando alguém me pergunta, eu tenho direito de dizer, não estou querendo te contar. Não é uma pergunta que você nem deveria ter me feito, né? Às vezes o desconforto desse lugar você deixa a pessoa perceber, se ela perceber, mas sinceridade faz uma cara para ela, né? Ela já vê. Mas sinceridade é um lugar de descanso, não é um lugar de esforço. É, verdade. O esforço é a gente manter aquilo que a gente não é, uma força super... Sinceridade é descanso, é verdade. Só que a gente entende que sinceridade é ter que dizer tudo. Porque é despretensioso, é muito despretensioso você não precisar criar um aparato para o outro lhe perceber. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e ao mesmo tempo sofisticada, que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Então, é maravilhoso. É lindo isso. Eu adoro. Quando eu vivo a experiência de uma devolução. Então tá bom, se Deus hoje me pede esse programa, é porque de alguma forma Ele já me deu. Já está em você. Já está em mim. Se Ele me pede essa música, é porque ela já está colocada em mim. Então tudo que eu vou vivendo é uma experiência de devolução. E na experiência de devolução, ou eu experimento a gratuidade, ou eu vou me sentir sempre no prejuízo de estar dando algo o tempo todo. Que é aquela coisa da reclamação sempre. Justamente. Sempre quem reclama demais faz muita conta, né? E a sinceridade, essa satisfação de ser quem a gente é, que eu acredito ser um fruto do Evangelho, e nós falávamos justamente do quanto que o conteúdo cristão facilita a dinâmica da vida humana. Não no sentido de torná-la... não. Quando eu digo facilitar, é possibilitar. Não é tornar mais fácil, é tornar possível. Todos os elementos que eu encontro em Jesus são altamente benéficos a mim. Todos. As instruções de Jesus são benéficas. Porque o amor que nos ama de respeito é o mais próprio, né? Justamente. O amor que nos ama é o amor que nos ensina a nos amar. Jesus e as perguntas fantásticas, né? Eu gosto muito de pensar que Ele sempre me pergunta aquilo que eu ainda não vi, que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui, mas que Ele já viu conseguido, que Ele já viu pronto, que Ele já viu conquistado. É um lugar que me constrange, é uma pergunta que me faz dizer exatamente isso que a canção diz, que Ele me faz capaz quando eu não posso mais. Ele me faz voar quando eu não consigo andar. A construção dessa força na fragilidade é sempre tão contraditória, Ziza.
Eu não sei, não sei te explicar onde foi, em qual momento que Deus me fez forte. Mas eu sei exatamente que sem assumir minhas fragilidades e aonde eu sei que eu sou limitada, eu não sei ser forte direito, porque vai ser talvez uma força falsa, né? Mas uma coisa que eu aprendi, eu acho que tem sido talvez o melhor remédio que eu tenho tomado na vida. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. E eu entendi que eu não tenho que ficar olhando para trás. Eu tenho que reconhecer a minha história, eu tenho que escrever a minha biografia com dignidade. Eu tenho que assumir quando eu vou me lembrar rindo de mim mesma, das besteiras que eu já fiz. Eu não tenho o costume de ficar lamentando um erro que eu cometi ou alguma coisa que não deu certo. Mas eu entendo tanto que é para frente a direção. Eu levo a sério mesmo isso do Evangelho. E às vezes eu até esqueço de coisas que eu deveria me lembrar para me proteger mais, ou de coisas, ou situações, ou pessoas que já me fizeram mal. Mas eu prefiro andar para frente, eu prefiro ser movida à esperança e prefiro ouvir de verdade esse movimento micro, às vezes, da minha alma, dizendo que às vezes eu não devo passar o tempo de um credo do lado de algumas pessoas. Mas não significa que eu não devo amá-las. Amar é uma obrigação, gostar é uma opção. Então amar é dar a vida por alguém, mas não conviver e não é com todo mundo que eu... Né? Isso, eu não sou obrigada a ter simpatia ou gostar, ser queridinha, sabe Falciane, sabe, né? Não, eu não sou obrigada a isso não. Agora, o amor é um mandamento, porque ele é uma opção que me deixa livre. Que o amor é o respeito. Essa dimensão que nos é obrigatória por um mandamento, é o respeito pelo outro. E às vezes o respeito é deixar o outro ir. Justamente. Porque às vezes a gente vive... Ser quem ele é. Ele é diferente de mim, eu não vou interromper isso, apenas não participo. Ou ele quando faz se ele escolhas quiser sair que não da são minha as vida, minhas. eu preciso dizer, vai com Deus. Se voltar... Como dizia Roberta Miranda. Como é que é? Vá com Deus. Vá. O amor já está. Vá com Deus. Mas e não é? Por que a gente tem que segurar alguém? A gente não precisa mendigar amor, a gente merece amor. E quando o lugar do merecimento é livre. E aliás, quando você percebe que há uma mendicância, você pega implicância. Vai virar uma rima. Eu tenho. Quando você percebe que ali existe uma mendicância, naturalmente brota uma implicância. Porque é um observar de uma situação que não é favorável ao outro. E quando você percebe que você também causa isso, é muito desagradável, né? Porque é aquilo que a gente brincava hoje, né? Da relação com o ídolo. Às vezes o outro olha para aquele que admira e ele quer ser ele. E ele admira até o momento em que ele corresponde. Real, né? Isso gera uma mendicância muito desagradável. Não é amor isso. Acho que esse é um termômetro super legal da gente ter. Da gente observar quando a gente está pedindo demais, mesmo sem perceber. Mesmo sem verbalizar. Mesmo sem ser tão explícito. Porque às vezes só está do lado de alguém, você está pedindo. Você está pedindo. E a pessoa dá passos, você nem percebe que ela deu passos, né? Para sair de perto. E eu acho que isso... Ter a mão no arado é assumir minha própria vida, andar. E muitas vezes a gente tem medo da solidão, medo de sentir o nosso próprio caminho. Mas esse caminho aqui é meu, é só meu. Mas não tem ninguém para carregar aqui para mim. Não tem ninguém para decidir aqui para mim. Não tem ninguém para escolher no meu lugar. Não acredito que eu vou ter que fazer isso sozinha. Vou ter que viver sozinha. E quando a gente entende que esse é um lugar livre e que ele pode ser leve e que ele pode ser todo entregue a Deus, você entende o que é andar sem olhar para trás com amargura. É isso mesmo. Senão a gente fica com aquele dedo, assim, sempre nos acusando, sempre lamentando o que aconteceu, e você não solta muita gente. E a vida vai realmente ficando pesada. E o peso da vida não é a gente mesmo. São, acho que muitas pessoas que a gente carrega no lugar da gente mesmo. E ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não ao invés de ti mesmo. E acho que esse foi o jeito que eu entendi de transformar o sofrimento em voz leve, transformar as dores de casa, ou os erros da família, ou as dificuldades de saúde, de tantas, eu não sei nem dizer quais, transformar em música, transformar em beleza, transformar em leveza, porque eu disse a Deus que eu não queria abrir mão da minha feminilidade,
que eu queria ser mulher de verdade, que eu não queria ser uma cristã fake, que eu não queria que a mesma pessoa que entra na minha casa e senta no sofá e come uma bacia de pipoca assistindo Netflix, é a mesma que está aqui do lado do meu amigo, do lado de tanta gente querida. Eu não tenho outra pessoa para carregar, a não ser eu mesma. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenho uma dúvida, Padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que, pela nossa natureza humana, não conseguimos gostar. Quero saber qual é a atitude correta que devemos tomar. Fingir que amamos essas pessoas e, em certas oportunidades, causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas. Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção, os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco, então cuidado, porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha, você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro.
Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Ah, aquele dia você me viu e não... não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Porque você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera,
naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade. Aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho, uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar
na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Mas às vezes nós passamos uma vida inteira fazendo isso com os nossos filhos, gerando até mesmo uma infelicidade no coração deles, porque eles, ainda que eles não consigam rebelar-se contra nós, pais, eles vão sacrificando a própria vida para poder agradar pai e mãe e não vivem a vida deles. E os pais ficam enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Eu sei que é difícil, mas chega um momento em que você tem que permitir que o seu filho escolha o caminho dele. Outro dia eu encontrei uma mãe que estava com um problema grave com o filho, que estava namorando uma menina de outra religião. Mas aquilo se tornou um problema tão grave na cabeça da mãe, que estava retirando a boa convivência com o filho. Estava criando uma inimizade entre os dois, porque ele namorava uma menina que era de outra religião. E eu não consegui entender aquele sentimento, e eu não quis fazer julgamento, então eu apenas observei. E depois, quando saí da presença daquele casal, que os dois me contaram juntos, naquela dificuldade, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que nós ficamos cegos quando nós estamos regidos pela nossa imaturidade? O nosso olhar, ele se apequena e a gente não consegue ver muito além do nosso umbigo.
E se eu não vejo muito além do meu umbigo, muito menos eu vou ver o outro que precisa da minha compreensão e do meu olhar mais amplificado. Você já imaginou você perder a amizade do seu filho porque ele escolheu namorar uma moça que não é da mesma religião que ele? Aí eu perguntei, mas ela tem desvio de caráter? É uma pessoa má? Não, pelo contrário, de uma família muito tradicional, evangélica, que tem uma tradição muito bonita, uma família bem estruturada. Mas onde é que está o problema em permitir que o menino faça essa escolha? Não, e o pior é quando eu identifiquei que os pais começaram a criar um mecanismo de defesa para que eles pudessem ter razão, colocando a menina de maneira muito injusta num contexto que não era o dela. Não é o que eles sabiam sobre ela, é o que eles queriam que ela fosse, para que tivessem argumentos o suficiente para poder dizer ao menino, nós não queremos esse namoro. Mas esse menino não é uma criança. Esse menino, ele está alcançando a autonomia dele, que é um fruto do amadurecimento, que é justamente aquela capacidade que a gente precisa ter de decidir o que nós queremos e o que será melhor para nós. Maturidade é eu olhar para um filho que eu criei, descobrir que ele decide coisas diferentes da forma como eu decidiria e escolheria, e mesmo assim eu continuar amigo dele. Isso é maturidade. Você permitir que o outro trace as linhas do seu destino, do seu caminho. Ele escolha as pessoas que ele quer. A não ser que você esteja falando de um filho que está viciado e que está trazendo para dentro de casa os bandidos que o corrompem. Aí sim você precisa agir de forma diferente. Se não, se são pessoas de bem, se são pessoas que são apenas diferentes de nós, não é justo da nossa parte, porque estamos enclausurados nas nossas imaturidades. E eu sei que todos nós somos vítimas disso. Às vezes o nosso olhar é muito estreito. Eu gosto muito dessa música que eu compus no tempo que eu morava em Belo Horizonte. Foi a mesma época que eu fiz a música Humano Demais. Um tempo em que eu estava muito incomodado com o meu olhar reduzido, redutor. Eu era preconceituoso naquela época. E todas as vezes que eu via uma pessoa preconceituosa agindo, eu tinha verdadeira repulsa por ela, porque eu me via naquela pessoa. Em Belo Horizonte eu identifiquei isso e também fui curado, graças a Deus. Eu nunca mais senti em mim a força do preconceito me levando para aquele lodo que antes me levava. Não. Aquela época foi de muita libertação para mim e eu pedi a Deus a graça de poder ter um olhar cada vez mais amplo sobre as pessoas, sobre as realidades, que eu pudesse ser um padre que tivesse amor pela humanidade, que não tivesse medo das pessoas, que não tivesse medo dos pecados. Eu tivesse a força profética de indicar os caminhos que nos livram deles, dos pecados, das realidades que nos desumanizam. Isso sim, mas eu não gostaria de ter preconceito para achar que sou melhor que alguém porque fiz a minha escolha em ser cristão. Eu me sinto muito feliz quando eu encontro pela minha vida algumas pessoas que se dizem: padre, eu não sou católico, eu nem cristão sou, mas eu gosto de acompanhar o seu programa. Isso me faz muito feliz, sabe por quê? Eu sei que o meu gueto é o grupo católico, é o cristão, até mesmo muitos evangélicos que me assistem. Mas saber que nós estamos falando de Deus, de uma forma que as pessoas se identificam, independente de qual seja a sua religião, eu me sinto muito mais completo, porque essa é a minha proposta.
Eu acredito que quanto mais Deus entra na nossa vida, mais a gente vai ampliando o nosso olhar. A gente vai olhando para a pessoa, para as situações que envolvem esta pessoa, e a gente vai se sentindo mais próximo dela. É muito ruim quando a gente tem um olhar redutor. Porque a gente se distancia do filho, se distancia do pai, da mãe, do amigo, do irmão, por causa dos nossos preconceitos. Por causa da nossa visão limitada. E refletir, minha gente, é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente mergulha no mistério de Cristo, mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, abertos, com os olhos muito abertos, para perceber todas as realidades que precisam de nós. Precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio. Um Deus que muda o nosso jeito de ser, gente. E senão a nossa religião não serve para nada. Um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai. Que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras. Ou esse filho que nós estamos perdendo pela falta de regras. Um Deus que nos equilibra, que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos fazer, de amar o que precisamos amar, de dizer o que precisamos dizer. Não podemos perder tempo, não. Eu sei do pecado que me habita, você sabe do seu. Mas é apenas um detalhe a ser observado, porque o que prevalece em mim é a graça divina. E essa é a partir do filtro dessa graça que eu olho para o meu pecado. É por isso que eu não me desanimo, porque o dia que eu começar a olhar para mim através do filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa pessimista. A partir do momento que eu olhar para o outro com o filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa preconceituosa. Eu vou me achar melhor que ela. Agora, se eu coloco o filtro da graça de Deus, da ação salvífica de Jesus, eu começo a ter uma visão diferente da minha miséria. Eu começo a ter uma visão diferente da miséria do outro. Eu vou me sentir muito mais desejoso de colaborar do que prejudicar. Porque eu sei que a mesma fraqueza que está em mim está ali. E nós precisamos juntos promover, destravar essa ação salvífica que já está em nós, porque apesar de sermos pecadores, nós também somos redimidos. Somos novas criaturas, como dizia São Paulo. Fazemos novas todas as coisas. Sim, porque se Deus faz novas todas as coisas, eu também tenho este poder, porque foi Jesus que me disse, através dos discípulos, é claro. Eu me coloco lá naquele... Olhai para as coisas que eu faço, e podereis fazer ainda maiores. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo, nos milagres que eu promovo, nas transformações que eu realizo. E vocês, como igreja depois, como líderes, como cristãos, poderão fazer ainda maiores. Não é fantástico isso? Então, essa conversa é comigo e é com você, viu? Que está aí à beira do caminho. Às vezes é muito parecido com Bartimeu. Cego, enrolado no manto, reclamando da vida. Deus lhe quer buscando o seu espaço no mundo. E o mais bonito, fazendo ir com você aqueles que estão parados. Porque depois que a gente é transformado, nós não vamos ficar indiferentes àqueles que estão à beira. Onde existe um ser humano transformado, ali ele estará transformando também. Porque Deus age em mim assim.
Ele transforma a minha vida e me motiva a transformar a vida de quem passar. Se hoje você passou, eu tenho a graça de arrancar o manto com você. Porque eu também vivo assim às vezes, amarrado no manto dos meus preconceitos, dos meus medos, do meu pecado, da minha cegueira. E aí, a gente dá um salto, caminha na direção de Jesus, olha nos olhos dele e escuta a frase: o que vocês querem que eu faça a vocês? Que a gente veja, Senhor, que a gente ande, que a gente seja curado das nossas misérias, do nosso pecado. Porque se assim for, nada mais nos faltará. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de retirar os mantos do meu coração e de ajudar você também hoje, nessa noite, através dessa reflexão, a arrancar os seus também. Não se prenda. Não permita que os determinismos da vida, do olhar do outro, dos preconceitos, lhe privem do que Deus reserva para você.